A gente tem um Dask também que funciona muito bem para datasets médios e pequenos. E a gente tem um cara muito feliz agora, muito saltitante aí, que tem ganhado bastante tração, que é o Polars, né, que funciona muito bem de forma distribuída numa máquina. Então, assim, gente, basicamente o que eu quero trazer para vocês é que não existe bala de prata, obviamente, né? Não existe, cara, eu vou sempre usar Spark porque, poxa, Spark é melhor do que todos. Depende do seu caso de uso. O que geralmente a gente considera quando a gente está trabalhando ali para fora do país, por exemplo, que são clientes normalmente médios e grandes, a gente precisa de uma engine que, primeiro, seja sólida, segundo, esteja disponível em todas as nuvens, e terceiro, mais importante, você consiga processar mega, giga e terabyte. Porque muitas das vezes, quando você está aí no seu projeto local, por exemplo, você está trabalhando com alguns megas e gigas, você não necessariamente vai precisar usar Spark. Você não precisa, talvez. E tá tudo certo. E talvez você possa escolher utilizar Ray, Dask, Polars ou mesmo DuckDB. Mas, se você pensa, se você vê que o seu pipeline possivelmente, ou que o conjunto dos seus pipelines possivelmente, você irá precisar de grande processamento ao longo do tempo, então eu aconselho vocês começarem com o Spark absolutamente, tá? Por quê? Como a gente vê aqui, ó, a gente tem, por exemplo, essas ferramentas como DuckDB, Dask, Polar, são muito boas para megas e gigas, para alguns gigas, né? Quando a gente começa a ter mais análise de dados ao topo da quantidade de gigas, aí esses caras não vão ser tão interessantes, tá, para você. Então você não vai ter uma performance de acordo com o que você quer, até porque eles foram desenhados com um propósito específico, tá? O Igor falou o seguinte: se Polars ganhar tração suficiente, pode passar o Spark por ser escrito em Rust? Igor, eu acho difícil. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que, independentemente de qualquer tecnologia ultrapassar o Spark hoje, é uma briga de anos, né? E eu diria que quem estava muito perto disso seria o DBT, que inclusive é um outro propósito no final do dia. Mas assim, eu não consigo ver nenhuma tecnologia nos próximos anos conseguindo ultrapassar o Spark, tá? Por que eu não vejo isso? Porque no final do dia, você precisa de muita maturidade para conseguir processar em terabytes, né? Então, dificilmente você tem uma tecnologia hoje que consiga te entregar na facilidade que o Spark te entrega. Claro que existem várias peculiaridades que a gente vai passar aqui, mas eu ainda acredito que o Spark é uma tecnologia muito estável, ela vai ficar aí durante muitos anos no mercado, e acredito que tem muita coisa legal que vem. Por exemplo, o Polars é um caso muito legal, inclusive, principalmente por ser escrito em Rust, e muitas coisas que estão sendo escritas em Rust hoje têm sido aceleradas, mas a gente precisa de um tempo de maturação. E eu acredito que uma das tecnologias que mais tinha prominência de poder superar o Spark de fato era o DBT, e de fato, se a gente olhar um pouquinho no cenário, existe um grande público que utiliza o DBT, mas quando a gente pensa no processamento de Lake House, o DBT ele está ali na camada do Data Warehouse, ele está na camada de mid, né, no meio ali entre o Data Lake, o processamento e a entrega desse dado. Então, assim, na minha opinião, eu acho que tem muito espaço para essas tecnologias crescerem, só que eu acho muito difícil você bater o Spark, principalmente por causa da Databricks. A Databricks investe, cara, diariamente na engine do Spark. Agora o Spark 3.0, ele vem com, sabe, vem com várias coisas legais. Então, existem uma DIN de coisas muito legais que estão vindo aí no Spark. E vai ser um game changer, assim como foi no 3.0, desculpa, o 4.0 vai ser um game changer. Tá? Então, você vai ter facilidade ainda mais em Python e assim por diante. Então, eu acredito que sim, pode acontecer, obviamente. Não existe bala de prata, não existe verdade verdadeira no TI. Pode acontecer, mas independentemente vai se levar muito tempo. E não só isso, enquanto você não tenha, Igor, e aí uma coisa importante aqui, enquanto você não tenha essa ferramenta que irá aí, substituir o Spark, enquanto você não tenha ela disponível em todas as clouds de forma gerenciada, é aí que isso não vai acontecer mesmo. Porque no final do dia, o que acontece? No final do dia, cara, você precisa fazer o deployment disso em algum lugar. Você não vai configurar a máquina física, você não vai configurar a máquina virtual para fazer isso. Você precisa de um serviço gerenciado na vida real, na realidade, quando você vai para um cliente grande processar. Né? Então, nenhuma dessas aqui te oferece um serviço gerenciado em todas as nuvens de forma transparente, por exemplo.
né? Então você não vai ter essa facilidade ainda. Pode acontecer? Pode. Acho que o tempo vai dizer aí qual realmente engine vai começar a bater de frente com o Spark. Tá? Mesmo o Flink, por exemplo, que é uma tecnologia completamente, eu diria, na minha opinião, superior, né, na forma com que foi escrita, quando foi escrita, por que foi escrita, ela não compete com o Spark em batch. Então, assim, eu acho difícil isso acontecer. Existem muitas coisas que são muito solidificadas no mercado, que são bem difíceis de acontecer. Tá? De novo, difícil, não impossível, muito pelo contrário. Com certeza a gente vai ver nos próximos anos muita coisa acontecendo. Mas eu ainda acho que a gente tem que limpar um pouco do barulho que a gente tem, isso como engenheiro de dados. Tem muita coisa legal para você testar, muita coisa que o DuckDB faz mais rápido, melhor, enfim, sim há. Mas no final do dia, o que é importante você saber em profundidade? Eu ainda acredito que para um engenheiro de dados é extremamente importante que ele saiba trabalhar com Spark, tá? Acho isso, para mim ainda não mudou. Fabiano perguntou o seguinte, Lão, o que você considera médio e grande? Boa pergunta. Então, quando eu considero médio aí, Fabiano, eu estou falando de, cara, entre 40, 50, 200, 300 gigas, talvez, né? Quando a gente começa a ir um pouquinho mais na camada de 500, 700, 1 terabyte, a gente começa a considerar, tá, na minha visão, um dataset relativamente grande e difícil de ser processado. Ou seja, toda vez que você for ter que parar para pensar em como processar esse dado, ele é grande.